Inquietações espirituais estão por toda parte. Hoje, mais do que nunca, muitos se desviam do Evangelho. Hoje vamos falar sobre apostasia e como podemos identificar falsos ensinamentos e doutrinas de demônios. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vivian e no Traduzindo o Versículo de hoje vamos falar sobre 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte: o Espírito afirma claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O objetivo do vídeo hoje é alertar sobre essas falsas doutrinas, né? E esses ensinamentos, né? Esses ensinamentos que acontecem, às vezes de forma sutil, que a gente não consegue pegar, né? Então, a gente vai começar explicando sobre o conceito de apostasia, né? Porque, geralmente, quando o pessoal fala, em apostasia, muito cometerão apostasia, às vezes eu ficava pensando, apostasia, é que o pessoal geralmente não vai ligar mais, né? Não tá nem aí mais com a palavra de Deus. É isso também, né? Mas eu queria saber mais a fundo o que seria apostasia. Apostasia nada mais é o abandono consciente da fé. Na minha cabeça, eu achava que era o abandono da fé, mas não de forma consciente, você sabendo que estava fazendo isso de forma consciente. Eu achava que as pessoas iam chegar num momento que já estava vivendo no automático, não estava mais, a palavra já não chegava mais para elas já não estavam mais, não ia nem saber sobre a palavra. Eu achava que a gente ia estar naquele momento, assim, que a palavra já não chegava mais para essas pessoas, né? Então, assim, elas não iam saber exatamente o que estava fazendo, mas não, essas pessoas vão saber da palavra, elas vão saber do evangelho, elas vão saber, e mesmo assim, elas vão rejeitar a palavra. Elas vão rejeitar. Então, assim, é como eu, você, sabendo da palavra, do evangelho, da Bíblia, de Cristo, de tudo que nós sabemos, e simplesmente a gente não vai... Não quero. Não quero porque eu quero saber, eu quero ter um benefício aqui. Eu quero ter um prazer ali. Então, apostasia é isso. Você negar a palavra em troca de algo, né? De algum benefício. Então, a apostasia é nada mais isso. A passagem, ela nos adverte que muitos serão influenciados, né? Que muitos serão influenciados por esses falsos ensinamentos. Porque, assim, eu acho que as pessoas vão chegar num momento que elas estão tão vazias dentro delas, estão sem nada delas mesmas, sem o Espírito, sem nada, sem o Espírito Santo, secas. Eu não sei nem como explicar, assim, sabe? Tão vazias que elas não vão dar lugar para nada. É aquele momento quando a pessoa não conhece a palavra, não conhece Cristo. Sabe, quando a gente começa a falar de Cristo, quando você conheceu Cristo, aí você começa a falar, ai, porque foi assim, foi assim. Você tenta explicar suas experiências e a pessoa fica, hã? Do que você tá falando? A pessoa fica desdenhando, tipo assim, nada a ver. É mais ou menos isso. Eu acho que as pessoas vão estar tão assim no automático que elas não vão nem acreditar em nada. Não tá totalmente vazia, seca, oca por dentro. Então nada do que você falar vai adiantar, né? Então com isso, elas vão acabar acreditando em caraminholas que os outros falarem, em qualquer besteira que as outras pessoas falarem, em qualquer ensinamento, qualquer coisa, coisas fúteis, elas vão acabar acreditando. Então Paulo fala que a apostasia será a causa causada por falsos profetas de filosofias atrativas, né? Porque assim, as pessoas querem coisas fáceis. As pessoas não querem mais a verdade. A verdade dói. A verdade dói.
Elas preferem a mentira fantasiada, né, mais agradável, do que a verdade dolorida, mas que seja verdade. Elas preferem algo mais atrativo, desde que seja mentira. Então, assim, com isso, essas filosofias atrativas vão acabar levando muito dessas pessoas para esses falsos ensinamentos. E é aí que muitos vão cair nisso. Mas essas pessoas vão cair por conta daquilo que eu falei. Elas vão estar tão vazias, que elas vão cair em qualquer coisa que as outras pessoas falem para elas. Em qualquer coisa. E isso inclui doutrinas de demônio. Porque qualquer coisa que as pessoas falarem, elas vão aceitar. E a apostasia nada mais é do que isso. Elas vão negar a palavra, aquelas que têm consciência da palavra, elas vão negar a palavra em troca de algum benefício, em troca de algum prazer, em troca de algo para subir algum patamar, vamos dizer assim, né? Algo para elevar ela mesma, né? Então, e com isso, esses falsos ensinamentos, eu marquei aqui algumas coisas, eles vão ter relativismo moral, sincretismo religioso, que é misturas de crença. Então, mas a gente pode colocar o cristianismo com um pouco de esoterismo, sei lá, esotérico, coisas assim do tipo. Vamos misturar um pouco de religião. Então eu marquei aqui também. Promoção do evangelho centrado no homem, distorcer a verdade da Bíblia. Então eles vão colocar todas essas coisas misturadas, né? E a pergunta que fica para vocês é: que vozes estamos ouvindo? A gente tem que aprender a identificar. A gente tem que saber. Quando a gente senta para ouvir a palavra, a gente tem que saber discernir o que é certo e o que é errado. O que está falando do evangelho e o que não está. Porque assim, hoje em dia a gente tem muito conhecimento. A gente não tá mais que nem antigamente, que a gente só tinha aquele conhecimento quando o pastor chegava e falava algo pra gente. E a gente tinha que acreditar no que o pastor falava. Tudo o que ele falava era o certo, era bater o martelo. Não. Né? O pastor também erra. Eu não tô querendo dizer que eu tô crucificando o pastor. Não é isso, pessoal. Não é isso. Eu tô querendo dizer que a gente não pode ficar dependente somente da palavra do pastor ou de outras pessoas. A gente tem que buscar o estudo por nós mesmos também. Vocês estão entendendo? É isso que eu tô falando. A Bíblia tá acessível a todos. A palavra tá acessível a todos. Então a gente não pode ficar dependente somente de um líder. Porque muitas vezes esse líder também tá passando falsos ensinamentos. Nós temos que ter esse discernimento de saber quando que é verdadeiro e quando não é. Deixa eu continuar aqui. E você tem que saber se você está sendo atraído pelos ensinamentos verdadeiros ou não. Então vocês têm que ficar bem ligados. Né? Agora vamos falar sobre as doutrinas de demônio. Não são apenas esses ensinamentos que eu falei, né? Essas misturas de crenças, esotéricos, essas coisas, né? Mas qualquer ensinamento que afaste as pessoas de Deus e que incentiva a idolatria. Idolatria, eu vou fazer um vídeo depois falando sobre idolatria. Tem idolatria moderna. Idolatria moderna pode ser tanta coisa, gente. Olha, rede social, carreira, a imagem perfeita. Tem muitas coisas. Tem coisas também que muitos vão ficar até com raiva de mim. Tem gente que coloca o pet no pedestal. Eu gosto de animaizinhos também, gente, eu gosto, né? Mas vê aí onde que tá, né, a prioridade. O primeiro lugar tem que ser Deus.
Amar a Deus acima de todas as coisas, Jesus fala. Amar o próximo, né? Então vê qual é a sua prioridade aí. A idolatria entra nisso, né? E a imoralidade, a rebelião contra os princípios divinos. Isso é importante também. Você tem que identificar isso. Os princípios divinos. Elas parecem, assim, inofensivas. Geralmente elas ofertam promessa de prosperidade. Vamos deixar você próspero. Você vai ser uma pessoa mais próspera, vai ter dinheiro, vai entrar na sua vida, vai te alavancar, vai ter saúde e outras coisas, poder, espiritualidade. A gente sabe que tem muitas igrejas que oferecem isso, muitos pastores que oferecem isso. Vamos ficar ligado, pessoal? Vamos ficar ligado. Tem coisas que a gente sabe que não é correto. Aquela pessoa de Deus que faz tudo certinho, consequentemente, ela vai ser abençoada em todas as áreas. Mas também tem aquelas pessoas que mesmo que faça tudo certinho, tem seus desafios da vida. Que nem tudo vai ser fácil. Entendeu? Tem pessoas que são boas e, meu Deus, nem tudo veio de mão beijada. Teve coisas que foram muito suadas, muito batalhadas, muito difíceis. Já tem outras que não. As coisas são pessoas boas, que as coisas já vieram mais fáceis, né? Vai de cada pessoa. Mas agora você parar de buscar a Deus, para obter essas coisas em troca de prosperidade, benefícios próprios, sucesso, carreira. Aonde que está o seu princípio? Aonde que está ficando aí a sua moralidade espiritual? Deus está aí nessas coisas? Faça essa pergunta para você. Eu já fiz essa pergunta para mim um tempo atrás. Você acha que Deus está nessas coisas? Vai chegar um momento que o próprio Deus vai te fazer essa pergunta. Você acha que eu tô aí? Você acha que eu me encontro nessa sujeira? Não. Você sabe a resposta. Então, e o objetivo é claro. Em todas essas coisas, né? Essas misturas de crença, esoterismo, essa apostasia. O objetivo é um só. O desvio de Cristo. O desvio de Deus. O desvio do Evangelho. É te desviar do que é importante. É um só. Se te tirou do caminho que te leva a Deus, eles conseguiram o objetivo deles. Um a menos para Deus. Então não permita isso, né? E isso inclui, assim, um foco exagerado. Um foco exagerado nas experiências. Porque, assim, muitas vezes as pessoas procuram essas coisas porque elas querem uma experiência sobrenatural. Atrativo, né? Muitas vezes a gente fica, quero algo diferente. Eu preciso de uma experiência diferente. Eu não tenho isso na igreja. Eu não tenho isso no cristianismo. Às vezes tem até pessoas que se dizem cristão que oferecem isso, né? Falsos ensinamentos. Pensem nisso. Então, assim, eu preciso de uma experiência diferente, fora do corpo. Algo totalmente diferente. Né? Fiquem atentos. Fiquem atentos. E a primeira coisa que eles começam a questionar é sobre as autoridades. Sobre a Bíblia.
sobre o que a Bíblia ensina, sobre os mandamentos, sobre os ensinamentos de Cristo. Eles vão questionando de forma sutil. Daqui a pouco, quando você vê, você já está questionando várias coisas da Bíblia, né? Ah, mas por que Deus fez isso? Mas por que Deus fez aquilo? Por que Deus não perdoou Eva? Por que Deus não isso e aquilo? Ah, mas por que Deus enviou seu filho? Que não sei o quê. Você começa a questionar várias coisas. Várias coisas. É um caminho que tem volta. Porque Deus Pai sempre nos perdoa quando nós nos arrependemos de coração. Fica atento. Esses ensinamentos promovem uma vida sem a cruz, sem o sacrifício, Eles falam que você não precisa se sacrificar. O pecado é relevante, né? Pecar, todo mundo peca, né? É uma coisa banal. São coisas simples. Então, assim, e geralmente são ensinamentos, você pode reparar, que pouco abrem a Bíblia. Pouco abrem a Bíblia. São ensinamentos que você não vê eles pegarem a Bíblia, que nem, ó, eu tô falando aqui com vocês, minha Bíblia tá aqui. A minha Bíblia tá aqui. Poucos abrem a Bíblia para ler uma passagem. Quando leem uma passagem, leem um versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, vamos dizer assim. Um versículo que todo mundo já conhece, né? Quando leem algum versículo, né? Quando vão ler alguma passagem. Mas, tirando disso, eles não falam sobre a palavra. Dificilmente eles falam sobre a palavra. Eles nunca estão baseados na palavra. Mencionam uma palavrinha ou outra aqui, isolado ali, mas nunca fala sobre a palavra. Foca apenas nas coisas agradáveis da fé, né? Sobre bênção, prosperidade, né? Não fala nada sobre carregar sua própria cruz, né? De você arcar com os seus pecados, você ajoelhar, fazer sua oração, você se responsabilizar pelos seus atos. Então, não fala nada disso. Então, nós devemos nos manter firme na oração. Oração. A gente sempre vai bater nessa tecla. Oração. E nos reunimos em comunidade cristã. Também isso é muito importante, né? Que isso ajuda nós crescermos uns com os outros, né? Mantermos a nossa fé. E é crucial a gente fazer a busca do Espírito Santo. Isso é muito importante, gente. Muito importante mesmo. Pedir sabedoria, discernimento, pra gente poder identificar melhor essas coisas, né? Pessoal, eu não quero me alongar muito, porque o vídeo já tá muito grande, né? Já tem um tempo, né? Então, eu vou ler pra vocês a frase de hoje. Vivemos em tempos de enganos, mas a verdade de Deus nunca muda. Permanece firme na fé. E não permita que os falsos ensinos desviem seu coração da verdade de Cristo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem de hoje, que vocês curtam, compartilhem, aproveite para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!